Também. Agora a gente vai ter o nosso momento um pouquinho diferente. Hoje veio uma amiga minha aqui do coração. Alguns conhecem a Cleide, já congregou conosco. E ela conversou com o pastor Miguel que ela queria dar um testemunho do que Deus fez na vida dela. Pode sentar, igreja. Do que Deus fez na vida dela. E o pastor Miguel prontamente aceitou, né? E hoje ela está aqui para testemunhar o que Deus fez na vida dela. Então eu vou pedir para a Cleide vir aqui para poder contar o testemunho dela. Cleide, fica à vontade para subir aqui. Só esperar ela cumprimentar o pessoal. E ela veio agradecer ao Senhor Jesus pelo que Ele fez na vida dela. Aleluia, Jesus. Esse louvor que nós fizemos no início foi a pedido dela, tem a ver com o testemunho dela, acredito eu, né? E logo depois do testemunho ela pediu mais um louvor. Deus abençoe a vida dela. Paz, amada igreja. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Voltando aqui nesse lugar onde passamos, não sei, mas acho que uns 3 anos, Amanda. Acho que mais ou menos, né? E a gente deixa o coração aqui, aí Deus fala que vai mandar para outro lugar, e Ele manda, e é a obra dele, e a gente está aqui como instrumento na mão do Senhor. Estou bem nervosa porque Deus, Ele é Deus do impossível mesmo, gente. Aconteceu hoje tanta coisa, assim, sabe, fora do comum, e a gente às vezes não se liga que é para orar, para repreender, e aí foi acontecendo, estava tudo certo, eu ia sair de casa num tempo ótimo, que eu ainda pedi se eu podia chegar umas 7h40 e tal, e aí deu um contratempo lá, minha filha estava trazendo o carro, sei que olha, né? E eu saí da Vila Mariana 8h22 e no Waze marcava que ia chegar aqui quase 8h30. E eu fui clamando, pedindo, o Senhor deixa as portas abertas, se o Senhor quer, não é? Que essa noite eu possa testemunhar, olha, né? Então Ele é Deus maravilhoso. E eu vou compartilhar aqui uma palavra com os irmãos. Quando aconteceu o episódio comigo, o fato comigo, antes de acontecer, Deus falava exatamente a letra desse louvor, que está em Efésios 3:20, né? Que Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos, de acordo com o poder que nós opera. E aí aquilo queimava no meu coração e eu, nossa Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Então Deus faz algumas coisas, Ele faz coisas maravilhosas, a gente já acha que é. Mas Ele continuava falando comigo no versículo. E aí, oh Deus, tá tudo aqui na cabeça, mas é emoção mesmo. E aí eu comecei a orar porque quando aconteceu o negócio comigo, uma irmã muito fervorosa, guerreira de oração, falou, faz um voto com o Senhor. O voto que eu fiz foi testemunhar em 7 igrejas, essa é a 9ª, essa é a 6ª, né? Falta mais uma só, que vai ser domingo que vem. E aí eu fiz esse voto, e a gente, quando faz o voto, a gente tem que cumpri-lo, porque está na palavra, para não fazer voto de todo. Para não falar aquilo que não vai fazer, porque a gente faz um voto com o Senhor. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder testemunhar para a honra e glória do Senhor. Aí orando, buscando, e veio a palavra, vinha na minha mente, 1 Crônicas 16. Eu gosto muito, porque é aquele versículo, né, que fala sobre Davi, quando ele introduziu a arca e pediu para que os levitas, as arcas e tudo, né? E ele trouxe um salmo para o Senhor.
Então, eu já sabia mais ou menos o conteúdo, mas eu fui buscar lá. E lá diz o seguinte, se der para colocar no telão, 1 Crônicas já está? Opa, muito bem. Então, eu vou pegar aqui, viu? Isso aqui em 1 Crônicas, de 8 a 12, ele diz exatamente, hoje nada queria funcionar. Até o carro deu uma parada, apagou tudo. Falei, Senhor, estou nas tuas mãos, então até o celular está ruim. E aí diz assim, no versículo 8, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Eu comecei a perguntar para o Senhor, ele é muito objetivo, então é para a gente glorificar. Ele falava assim, que o testemunho que eu ia dar era para ser falado antes, durante e depois. Eu falava antes, durante e depois. Ele foi mostrando por quê, né? Então, e aí eu buscando aqui, então nós temos que louvar o Senhor continuamente, engrandecer o nome dele, falar das maravilhas. Ele é Deus de coisas pequenas, médias e grandes. Não é? Para ele não tem segredo, não tem impossível. E aí eu comecei a entender que ele falou que era o começo, o meio e o fim, né? Porque quando a gente passa por uma luta, geralmente a gente chega, tem a vitória, tal, chega, conta rapidamente. Então quem ouve fala, nossa, ai, comigo não é assim, comigo a coisa é demorada, é sofrida. Então, gente, a coisa foi sofrida. Não foi tão demorado porque o Senhor não permitiu, mas a gente passa por deserto quando a gente tem uma notícia bem ruim que não espera, né? Aliás, notícia ruim ninguém espera mesmo. Então, e nesse processo, eu fui louvando o Senhor, eu fui buscando, eu fiz uma playlist, nela tem esse louvor, tem outros, e fui me fortalecendo no Senhor. Por quê? Agora eu vou contar o porquê. Então, e glorificar as obras dele, as maravilhas. Ele é Deus de maravilha, ele faz maravilha todo o tempo. Só o fator da gente acordar, ter saúde, levantar da cama com os próprios pés, quando a gente vai numa consulta ou alguma coisa e fica sabendo quantas doenças horríveis têm acontecido, quantas pessoas enfermas que gostariam de estar hoje aqui conosco e não podem estar. E aí, no versículo, né, no 9, então para nós cantarmos mesmo, louvar o nome dele, glorificar o santo nome dele, ter um coração alegre. Ele não fala para ter um coração alegre só nas coisas boas, isso é fácil, mas ele quer que nós tenhamos perseverança mediante a dificuldade. E se ele diz que no mundo teríamos aflições, temos, né? Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, então esse bom ânimo é na hora da dificuldade. E aí no 12 ele fala, lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, do juízo da sua boca. Então a gente tem mania de murmurar, de só pensar em coisas que não foram legais, mas se a gente parar para pensar, o nosso dia começa com milagre e termina com milagre. O milagre da vida, o milagre de ser guardado. Olha quantas atrocidades acontecem, quantas pessoas saem e não voltam, não é? Mas a nossa família, Deus guarda, Ele acampa os anjos ao redor e guarda. Então nós temos que ver a palavra. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho hábitos saudáveis, né, da minha profissão, caminhar, cuidar, tudo, mas chegou em 2022, eu comecei a emagrecer muito, muito rápido. Dentro de poucos meses eu perdi quase 10 quilos, mas eu estava bem, me sentindo bem, e só estava passando por problemas emocionais. Eu perdi minha irmã do coração, muito amada, e isso me abalou demais, outros problemas, e eu falei, deve ser emocional. Aí minhas meninas, né, mãe, vai ao médico, vai ver o que é. Eu achava também que era da idade, que a gente perde massa muscular, beleza. Aí elas falaram, quem tem juízo obedece, né? Eu fui. E aí a doutora pediu exames, tudo, sei que fez alguns exames, não deu nada. Eu falei para ela, a senhora está muito ansiosa, isso pode ser emocional. Eu falei, pode ser emocional.
Aí ela falou, a senhora já fez colonoscopia e endoscopia? Falei, não, nunca fiz. Ela falou, poxa, com a sua idade é interessante fazer. Então ela pediu os exames e eu fui, tentei fazê-los, não consegui, portas fechadas, porque eu tinha que ficar internada para fazer devido já ser muito jovenzinha, né? Muito experiente. E aí eu não pago o convênio, ficava difícil. Aí no fim a minha menina falou, mãe, se é necessário vamos pagar e fazer. Mas eu estava bem, não sinto nada, né? Vamos levando. Voltei na médica, ela falou, olha, porque você não é servidora? Vai no hospital público. E eu tenho amigos bons lá onde você se trata, procura lá. Dito e feito, fiz. E aí o médico, né, que já cuida assim no cotidiano, né? Ele pegou e falou, ó, dona Cleide, obrigada aqui. E aí eu peguei, ele falou, olha, dona Cleide, pelo seu histórico, pelo que eu conheço a senhora, eu não pediria esse exame, mas eu vou respeitar a colega. E tudo bem, pedi os exames, vocês sabem, serviço público, né? É uma coisa assim, não vou falar que é bênção não, mas né? Não, é até bênção porque a gente se trata nele, tem bons médicos, mas é demorado. Aí eu comecei a pedir a Deus para marcar esses exames, tal, consegui, já o milagre já foi aí, porque a gente liga, demora, não consegue, consegui as duas clínicas no mesmo dia que eu liguei e prazo curto. Fui, fiz a endoscopia, deu uns probleminhas lá, que glórias a Deus a gente é sustentado por ele, né? Tudo bem. E aí ficou de marcar a tal da colono. Tudo bem, quando chegou outubro eles me ligaram para que eu voltasse na consulta. Eu peguei com toda a educação, mas eu falei, como voltar na consulta? Eu nem fiz o exame, então tá errado alguma coisa. Não, eles vão pedir exame para a senhora. Batata. Pediram os exames no dia 6 de dezembro de 2023. Aí minhas meninas não podiam ir por causa do trabalho, uma grande amiga foi comigo. E aí lá na sala tinha mais ou menos umas 6 mulheres, todo mundo muito temeroso, né? Eu sempre vou, levo folhetim da palavra de Deus, onde eu vou, levo folhetim para distribuir no trânsito, onde eu vou, eu tenho que falar da palavra de Deus. E eu comecei, dei folhetim para elas, tudo, porque eu fui uma das últimas que chegou na sala. E falando, umas falavam, pode dar câncer, pode dar pólipo, pode dar não sei o que lá. Eu falei, não, gente, tem um Deus tão maravilhoso que ele não vai deixar dar nada de ruim. E aí, beleza. Todo mundo foi fazendo exame e tal. Eu também fui, eu demoro um pouco a voltar à anestesia. E eu gosto muito de conversar, comecei a falar com a enfermeira. Eu falei, poxa vida, a gente faz o exame, o doutor não vem nem falar o resultado. Porque eu via que as outras iam sendo liberadas sem papel nenhum, sem nada. Ela falou, não, eles só vêm quando dá algum problema. Tá tudo bem, eles não falam nada, tá bom. Mas eu fechei a boca, entrou o médico com a minha colega já estava sem cor, com os olhos tapelados, ele sentou do meu lado e falou, dona Cleide, o que eu vi, eu não gostei. Aí eu falei, aquilo, né? Meu Deus, eu não gostei, não é coisa boa, mas eu falei, acho que eu devo ter falado com a voz embargada, mas eu falei, doutor, eu sirvo um Deus tão grande que seja o que for, ele vai cuidar de mim. Aí ele falou, dona Cleide, eu entendo a sua fé, mas a coisa é bastante séria. Aí ele pegou e falou, é tão sério que a senhora vai voltar para fazer um novo exame. Nós fizemos uma biópsia, mas eu não quero dar resultado nenhum, mas nós vamos investigar. Falei, quando? Amanhã. E assim eu voltei, fiz os exames, tudo, e ele já estava esperando para dar o resultado. Eu saí da sala, que eu fui fazer uma tomo, e ele falou, vai para a sala, ele estava lá, ele falou, dona Cleide, quando ele falou para mim que tinha dado coisa assim ruim, ele falou, olha, é época de festa, não fala para ninguém, vamos fazer os exames, e se constatar mesmo, né, a senhora deixa passar as festas, depois conta para a família. Aí eu falei para minha amiga, então, boca calada,
né? Deus está conosco. E aí, beleza, fiz o exame, ele estava guardando, no dia seguinte, estava lá, e ele falou, olha, infelizmente deu o que eu não esperava que desse. Ele falou, a senhora está com um câncer muito agressivo, muito galopante, e a gente vai marcar uma cirurgia o mais rápido possível, fevereiro, março. Quando ele falou isso, gente, o chão abre, não vou falar com hipocrisia não, a casa cai. Mas, sabe, é Deus que dá força, porque você já se imagina até morrendo, agressivo, galopante, pronto, tá tudo estragado lá dentro, né? Aí ele falou, então não conta nada, tal. Eu falei, tá bom, doutor. Ele falou, depois eu vou ligar, a gente vai marcar uma cirurgia o mais rápido possível, tal, daqui uns 2 meses, no máximo março. Aí eu voltei para casa, eu e Deus, né, conversando com Deus. Aí Deus foi trazendo um versículo, aí que a gente tem que ler a Bíblia mesmo, tem que colocar louvor. Não falei para ninguém. Aí foi indo, e as guerras, isso que eu falo que é o durante, quando a gente tem a notícia, abre o chão. Mas é Deus que nos sustenta. E o durante? Eu estou lavando louça, estou lavando roupa, estou fazendo alguma coisa, vem na mente. O inimigo, ele não brinca, ele joga, ele trabalha aqui. Por isso a gente tem que ter uma fé inteligente, porque a fé emotiva derruba. Mas a fé inteligente, eu saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, que não importa a circunstância, é maravilhoso, não é? Então vinha na mente, fala a senha do seu banco, tudo para suas filhas que você vai morrer. E vinha, olha, não vai dar para escapar porque está tudo podre aí dentro. E eu não falava nada com ninguém, chorei pouco, não sou de muito chorar mesmo não, e pedindo para Deus, louvando. Aí eu fiz uma playlist para mim, então nessa playlist, tudo que é música de vitória, de guerra e de vitória, foi para essa playlist, eu passava louvando direto, e eu morando lá com a Cássia, ela não percebeu nada, amém. O tempo foi passando, quando foi no dia 26, né, ele ligou, não, no dia 19 ele ligou. Aí eu peguei e falei, doutor, passa o seu número. Eu falei, não posso por causa do protocolo, mas olha, dona Cleide, a gente foi fazer fizeram lá uma junta médica lá, falou, olha, a coisa é tão séria que nós vamos adiantar essa cirurgia. Nós vamos fazer em janeiro. Eu falei, mas doutor, eu tenho tanta coisa. Ele falou, não, tudo bem, a senhora sabe, mas nós vamos adiantar. Aí eu peguei, tá bom. E aí nisso ligaram mesmo, olha, o pessoal foi tão atencioso, olha, um serviço público maravilhoso. Marcaram, eu sei que no dia 26 eu estava começando a fazer os pré-operatórios. E elas não desconfiaram de nada, que eu tinha médico hoje, médico amanhã, médico depois. Eu quietinha fui. Aí, o último exame foi no dia 8 de janeiro. Aí ele ligou no dia 28 e falou, olha, a senhora vai retornar dia 4. Eu falei, mas doutor, dia 4, olha lá que o senhor vai falar para mim, porque dia 4 é dia do meu aniversário, olha a notícia que o senhor vai me dar. Ele falou, então vamos marcar no dia 3? Ele falou, como eu tenho a minha filha, que pela glória de Deus ela é médica, a Mandinha tá aqui, é nutricionista, cuida bem da gente. E aí ele falou, traz sua filha. Tá bom. Então, quando foi dia 1º, até a Sabrina estava em casa, um monte de gente, o Matheus, né? Um monte de gente. E passei o dia, eles estão aqui de testemunho, eu passei dançando, conversando, jogando, fazendo tudo que qualquer pessoa normal faz. Quando ele ligou para mim, eu pensei assim, ele quer estudar no meu corpo. Eu não tenho nada. Eu não sinto nada. Então eu falei para ele, falei, doutor, eu não sinto nada. Ele falou, a senhora vem, nós vamos conversar. Beleza. Aí quando acabou a reunião em casa, à noite, eu reuni a família lá no escritório e contei o abacaxi, né? E aí é claro que o pessoal cai em pranto, chorando, fica desesperado, porque fala, meu Deus, uma coisa dessa é muito complicado, né? E aí, mas elas viram, até a falinha da Amanda foi, mãe, que eu estava tão fortalecida no sobrenatural.
Ela falou, mãe, eu só fico em paz porque a senhora está muito segura, a senhora está muito na fé. Eu falei, é isso mesmo, mediante essa notícia, tem que ficar na fé, porque é só Jesus. E aí fui no dia 3 e ele falou, olha, dona Cleide, a senhora vai internar segunda-feira. Eu falei, mas doutor, eu teimosa, né? Porque em janeiro eu costumo fazer, né, Elô? Encontrar com os adolescentes, com as crianças, para fazer noite do pijama, para falar do amor de Deus e fazer um tempo gostoso. Eu amo encher a casa, né? Então estava marcado já para a gente fazer. Aí ele falou, eu falei, doutor, não dá para adiar? Ele falou, dona Cleide, é o seguinte. Mostrou para a Cássia tudo, eles conversando lá e a coisa era séria. Ele falou, olha, se a senhora quiser adiar, a senhora pode, só que eu não garanto nada. A senhora conseguiu uma cirurgia rápida, porque, gente, tem pessoas, né, Renan, na família do Renan, que está esperando um tratamento de câncer há meses e a coisa não acontece. Eu consegui em menos de um mês uma videolaparoscopia. E aí ele falou, a senhora pode desmarcar, mas é por sua conta e risco, eu não garanto, sabe, uma vídeo novamente. Aí a Cássia pegou no meu pé, né, com razão, porque ela falou, mãe, o que é isso? A senhora não está vendo ele falar, né? Aí eu falei, mas doutor, eu não sinto nada, eu não tenho nada. Ele falou, ó, se a senhora chegasse aqui com sangramento, com qualquer sintoma, seria fatal, não ia dar, era até bobagem abrir. Aí caiu a ficha, sei que eu internei no dia 9 de janeiro, dia 10 passei por cirurgia, mas antes eu já levei meus folhetinhos, sei que eu fui falando do amor de Deus, encontrei pessoas no hospital que estavam desviadas, outros, teve uma enfermeira, ela chorava tanto, ai, Deus está falando para mim voltar para a presença. É isso mesmo, bom, sei que foi um momento de evangelização. Aí quando ele foi me buscar lá no quarto, ele não, vai os enfermeiros, né, os atendentes, e chegou na sala de anestesia, ele falou, ó, dona Cleide, a gente vai dar 2 tipos de anestesia, porque dependendo do tamanho da lesão, a gente vai ter que cortar a sua barriga. Se der, a gente continua a vídeo, mas se a senhora acordar e tiver com a barriga, o ventre cortado, a senhora não vai estranhar que foi pro bem da senhora. Falei, doutor Henrique, não esqueço dele, eu já falei pro senhor, eu sirvo um Deus tão grande, se ele preparou uma vídeo, ele vai trabalhar nisso, não vai estar cortada a minha barriga, não. Ele deu risada, segurou na minha mão, tudo, aí beleza. Aí fiz a cirurgia, tudo, e aí depois ele volta no quarto, ele falou, dona Cleide, foi um sucesso, estava bem menor do que a gente imaginava. Nossa, eu glorifiquei muito a Deus, né? E outra coisa, a gente falava, vai internar, vai cortar, tudo, e eu falava para minhas meninas, é só uma vídeo, no instantinho eu estou bem. Mas não, gente, a gente depende muito das pessoas, sabe? Então esse durante foi um processo muito maravilhoso, do cuidado de Deus, com os enfermeiros, com todo mundo. Minhas meninas montaram um grupo, meu irmão está aqui, foi ele com a esposa visitar, foram colegas revezar para dormir comigo. Olha, eu me senti muito amada do papai, muito cuidada, né? As meninas com aquele cuidado todo. O médico, ele falou, olha, mandou comprar meia antitrombo, deu remédio, deu não, ele receitou, era caríssimo, ele falou, eu vou falar para a senhora conseguir de graça. Consegui. Olha, eu sei que foi tudo preparado por Deus. E aí, aqui estou eu para contar. Então, depois, eu falei, Senhor, depois eu vou testemunhar, como eu estou fazendo agora, mas ele falou muito forte no restante do versículo que eu vou ler, sobre a salvação. Porque eu converso muito com o Espírito Santo de Deus, a gente tem que ter intimidade mesmo, então eu estou sempre conversando, ele explicando, e aí ele explicou muito direitinho. O que ele disse? Todos nós vamos partir um dia, isso é fatídico. Como
Como? A gente não sabe. Então, ele me curou? Me curou. Glória a Deus, não é? Mas um dia eu vou, não é? Nós vamos. E aí ele falava, e quando for, vai para onde? Então tem que permanecer na presença, tem que entregar a vida para o Senhor Jesus, porque só existe um caminho. E aí, quando ele mandou ler a 1 Crônicas 16, né? Ele, a partir do 22, ou 23, deixa eu por aqui. Foi sair, agora eu já li, né? Só um minutinho, gente. Deixa eu usar a mãozinha direita aqui que dá melhor. E aí ele falou sobre a salvação. Então, veja bem, o que ele fala aqui a partir do 23, né? 1 Crônicas 16, 23. Ele diz novamente para cantar ao Senhor em toda a terra, anunciar as maravilhas, o feito e a salvação. Então a salvação é fundamental, porque nós vamos mesmo para onde? Qual o caminho? Não é? Como muita gente fala, todo caminho leva a Deus, é mentira do diabo. Só existe Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então, nós temos que permanecer nele, temos que entregar a vida para ele enquanto tem fôlego de vida. Então, é isso que eu vim falar para vocês. Eu sei que aqui todos têm fé, acreditam no Senhor. Não sei se todos entregaram a vida para ele verdadeiramente ou não, mas estamos tendo oportunidade de ouvir, de saber, porque no dia que ele, né, ressuscitar, nós vamos ter que prestar conta. E ele vai falar, mas você ficou sabendo, por que você não tomou atitude, né? Enquanto tem fôlego de vida. Então nós temos que contar entre as nações a sua glória para o povo, para nós, o povo de Deus. E nós somos escolhidos, mas ele não quer que nenhum pequenino se perca. É isso que ele diz na palavra. Então ele veio para todos, veio para judeus e gentios. Ele veio para dar a salvação, enquanto temos oportunidade. Porque grande, estou no 25, tá? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque é Deus disso, Deus daquilo. Vocês podem ver, é tempo de engano. O espírito do engano está reinando já. Porque está no fim. Ele está para voltar. Não sabemos quando, mas ele vai voltar para buscar a igreja. E se a gente não estiver aqui, é porque já fomos antes aguardando o juízo final, não é? Então, porque tudo é vaidade. Glória a Deus que eu estou aqui contando testemunho, edificando o nome do Senhor, exaltando o nome dele, porque é isso que importa. Mas é vaidade, porque um dia tudo isso acaba. Mas onde eu vou passar a eternidade? Aonde? Então, vamos, né, crer no Senhor, buscar, porque ele é majestoso e esplendor, e diante dele tem força e alegria. Glória a Deus por isso. Então, eu demorei um pouco para vir testemunhar, porque quando a gente tem esse diagnóstico, aí eu achei que voltando na consulta ele ia me liberar. Aí ele falou, olha, a gente vai passar a senhora para onco. E aí a gente treina mais um pouquinho, porque o oncologista cuida do câncer, né? E aí eu fui, preparou uma doutora fantástica, carinhosa. Sabe aquela que recebe no corredor com um abraço e beijinho? Nunca vi isso. E aí, sabe, então elas tratam com muito carinho. Aí ela pediu os exames e falou, dona Cleide, a gente vai ter que fazer um acompanhamento, né? Porque apareceu algumas coisas ainda. Então nós temos que fazer exame para ver se está tudo em ordem. Se não tiver, a gente vai tratar para ver se precisa de químio, de rádio, né? Ela perguntou se eu tinha alguma coisa contra, porque a químio, a rádio derruba cabelo, tira a imunidade, uma coisa terrível. Por que eu sei que é terrível? Porque mediante a essa cura, Deus preparou, eu esqueci de falar, né? Eu congreguei aqui, todo coração, e saindo daqui eu fui para a comunidade dos discípulos, que
Antigamente quem dirigia era o pastor Jonas, a pastora Marta, o pastor Miguel conhece eles. E hoje é o genro dele, o pastor Rodrigo. Então eu congrego aqui pertinho, não sei explicar, perto da escola Haroldo, né? Então, oh meu Deus, me perdi aqui, eu fui falar do pastor Miguel. Tá. Então, me perdoem, tá? Mas eu estou bastante emocionada, muito feliz de estar aqui, de poder falar em nome do Senhor, né? E aí ela pegou, né? Falou que ainda tinha dado algum resquício, que se eu tinha algum preconceito contra. Eu falei, olha, ninguém gostaria de ficar assim, mas se for preciso, fazer uso para sarar. E nisso, Deus abriu porta de um ministério, né? Que eu faço parte de um grupo. Na igreja tem oração para a família, oração para os filhos que estão fora da presença, e um grupo de cura, que é o grupo que eu pertenço, que Deus colocou lá, porque nada como a gente viver a experiência e conviver. Então, nesse grupo, bastante mulheres com câncer, tinha homem também, né? Os 2 homens que tinham acabaram falecendo, um foi sepultado domingo passado, e as mulheres, né, estão em tratamento. Então a gente convive com elas, sabe o quanto é duro, o quanto é agressivo um tratamento contra o câncer. E aí ela pegou, fez exames, olhou tudo, ela falou, olha, a gente vai fazer acompanhamento durante meses, né? A senhora vai voltar aqui de 3 em 3 meses, então é um processo muito chato, porque o exame de coluna é muito horrível, né? E aí ela foi. Aí veio os resultados e ela falou, a senhora quer a boa notícia ou a má primeiro? Eu falei, começa com a ruim, né? Que a boa a gente aguenta. Ela falou, olha, a ruim é que o que deu aqui, ela mostrou lá um nome estrangeiro, que se resume em 3 coisas. Invasivo, silencioso e fatal. Isso era o que estava dentro da senhora. E muito galopante, não ia ter chance. Agora a boa notícia é que não tem mais nada. Glória a Deus, glória a Deus. Ela falou, a senhora está livre de rádio, de químio, a senhora não vai precisar fazer nada. Olha, Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ela falou, olha, Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, não é? Que a gente fala mesmo com o coração jubilante, né? Eu não sei louvar quietinha, não, eu gosto muito de dançar, minha profissão é para isso também, então eu danço mesmo, eu canto com alegria, eu vivo louvando o dia inteiro, colocando tudo na mão do Senhor, porque tudo é dele, né? E aí ela falou, a senhora não vai precisar de nada disso, vamos continuar, vai espaçando, né? Agora é de 6 meses. Ela falou, mas glória a Deus, a gente só vai... Ela não falou glória a Deus, mas eu falei, até eu falei para ela do amor de Cristo, né? Respeito, cada um tem a sua, né? Como diz a religião, Cristo não veio trazer religião, não é? Ele veio trazer a palavra, ele veio trazer a espada, ele veio para que a gente reconhecesse o nome dele, a soberania do sacrifício dele na cruz. E ela falou que ela era espírita, né? Eu conversei um pouco com ela, tudo, aproveitei, contei, a minha irmã faleceu, mas ela deixou um testemunho glorioso, que ela era espírita e recebeu a Cristo ali naquele leito de dor dentro da casa dela. É um testemunho maravilhoso, eu não vou entrar em detalhes, né? Minha família está aqui, sabe? Então, isso conforta o meu coração, porque um dia eu vou encontrar com Cleonice. E aí, falei, meu Deus do céu, é isso mesmo, a gente tem que estar firme no Senhor, temos que glorificar o nome dele e tocar adiante, porque e testemunhar, porque é tudo por ele, tudo vem dele, e eu estou feliz de estar aqui compartilhando com a igreja, essa igreja maravilhosa. E agora eles vão terminar com um louvor, não é? E esse louvor é um tributo ao Senhor, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
louvor, toda adoração. E tem coisa melhor do que buscarmos a salvação enquanto temos fôlego de vida? Não, não é? Então eu agradeço a amada igreja e vamos louvar aqui com o grupo. Amém. Agradecer.